Você está ouvindo tranquilamente. Eu sou Adriana de Oliveira, psicóloga e doutora em ciência do comportamento humano. Toda semana, conversas leves e profundas sobre comportamento, emoções e bem-estar, com teoria, exemplos reais e passos práticos. Vamos falar de temas do dia a dia, dos desafios emocionais, às estratégias para viver com mais equilíbrio e tranquilidade. Olha só, existem algumas pessoas que acabam que transformam as suas dores na sua própria identidade. E a partir desse momento, parece que tudo que essa pessoa consegue fazer, em alguma medida, é sofrer. Quando a gente pega a palavra autocomiseração, né, o que é autopiedade, a primeira definição que vai aparecer é que a autopiedade é quando uma pessoa está sentindo pena de si mesma. Então a pessoa tem uma dor muitas vezes que é real, uma dor que aconteceu na vida dela, que é legítima, e ela pega essa dor real e ela amarra nessa dor uma narrativa sobre a impotência dela frente à vida. Então a pessoa começa a acreditar que nada muda, que ela nunca consegue fazer nada, é sempre assim, ninguém entende, ela é extremamente mal compreendida. E nesse processo tem dois fatores que são os fatores mais críticos, que é quando eu tenho uma identificação muito próxima com a dor, ou na verdade quando eu tenho uma super identificação com a dor, e aí a pessoa começa a olhar para a vida dela e ela não vê, por exemplo, começa a acontecer coisas ruins, ela não olha para a vida dela como um momento. Ela não olha para a vida dela como uma fase que está difícil e daqui a pouco essa fase vai mudar e ela vai estar num outro momento. Não. Quando ela começa a viver esse momento, quando ela começa a entrar no sofrimento, a pessoa ela passa a entender que a vida é o sofrimento. O que acontece com ela é dor. A vida é só sofrimento e dor. Ela passa a ter tanta identificação com aquela dor ou com aquele evento que aconteceu na vida dela, que um momento que era para ser uma fase ruim se torna uma fase permanentemente ruim. Tanto que pessoas que sentem pena, né, pessoas que têm muito autopiedade delas, muita autocomiseração, essas pessoas têm muita chance, por exemplo, de virem para quadros de depressão. Porque eu tenho uma identificação com a minha dor, junto com uma narrativa de que eu não sou capaz de mudar aquilo ali, e aí tem um segundo aspecto crítico, que eu tenho um isolamento emocional. Então, eu, falo isso com muita frequência. Muitas vezes, quando a gente olha para alguns transtornos mentais, eu vejo um caminhar para aquilo ali. A coisa não acontece de um dia para a noite. Então, quando a gente pensa na questão da autopiedade, eu também vou ter uma história que vai levar o indivíduo para esse lugar. E muitas vezes essa história acaba gerando esses dois aspectos muito críticos, que é o quê? Uma super identificação com aquela dor e um isolamento emocional. Então, uma vez que eu sou ferido, uma vez que eu sou traído, uma vez que alguma coisa aconteça que me provoque uma dor emocional muito intensa, eu passo para muitas vezes não vivenciar aquilo novamente, eu entro num isolamento. E ao entrar no isolamento, eu reforço muitas vezes a crença do tudo acontece comigo, só eu sofro assim, só eu, tá vendo isso aqui, ó, tudo bem, mas não, comigo aconteceu desse jeito. Olha só, como eu te falei, tem um caminho, gente. Ninguém dorme e acorda sentindo pena de si mesmo. Tanto que a gente olha para situações muito parecidas que as pessoas vivenciam e a gente consegue testemunhar respostas muito diferentes. Tem pessoas que vêm para uma raiva, que vêm para o embate, que vêm para uma solução. Não, qual que é o problema? Deixa eu ver, o que eu não sei, o que eu preciso aprender para lidar com isso aqui? E a gente vê que outras pessoas, frente a situações muito semelhantes ou parecidas, vêm para esse lugar que, poxa, eu não consigo, eu preciso do outro, eu nunca vou dar certo sozinha. Por que isso acontece? Eu até falei um pouco sobre esses temas no ano passado, só que muitas vezes quando a gente chega numa autopiedade, quando você olha na vida dessa pessoa, essa pessoa vem de uma história de desamparo aprendido. Então, eu tenho lá uma experiência, às vezes na infância mesmo, na adolescência, ou em algum momento da vida desse indivíduo, que eu tenho experiências que são repetidas, que eu tento e eu não consigo. Eu tento, eu não consigo,
eu tento e eu não consigo. Uma vez que eu tenho muitas experiências de tentativas de sair de sofrimento ou de dores, e eu sou frustrada nesse lugar que eu não consigo mudar aquele momento, aquela situação, muitas vezes o que eu sinto, a verdade é que a repetição vai fazer com que o meu corpo aprenda. Como assim? O corpo aprende a desistir antes de tentar. Então você vai propor alguma coisa para a pessoa já sabe que vai dar errado. A pessoa está insatisfeita no trabalho, ela não gosta do trabalho, ela não se sente feliz no trabalho. Deprime, vem para um quadro de depressão porque detesta aquilo ali. Quando você começa a conversar com a pessoa sobre outras possibilidades, o que você pode fazer? Você pode voltar a estudar? Você pode fazer uma transição de carreira? Você pode procurar alguma coisa dentro da sua área que seja mais interessante? Você pode mudar de órgão de trabalho? Você pode mudar de coordenação de trabalho? Quando você começa a propor coisas para a pessoa fazer, a pessoa fala, não dá certo, eu já sei que vai dar errado. Antes de começar, e quando você vai questionar, ela fala assim, não, eu não sei, eu só sinto. Eu só sinto que vai estar errado. Claro, esse corpo de tantas tentativas repetitivas, de tentar e não conseguir, de tentar e não conseguir, de tentar e não conseguir, antes mesmo que eu emita um comportamento, o meu corpo já me sinaliza que aquilo ali não tem jeito. Então, o que eu faço diante disso? A gente entra por uma ruminação. Então, eu tenho lá uma história de desamparo associada a uma história de ruminação. Minha última live do ano passado foi sobre isso, pensamentos catastróficos. Pode observar, pessoas que sentem muita pena delas, pessoas que têm muito autocomiseração, elas normalmente têm muitos pensamentos catastróficos. Eu já sei, vai dar errado, e ela fica presa, né? Quem ouviu a live aí sabe do que eu disse. Num pensamento catastrófico, a pessoa passa a ficar presa no looping de pensamento, numa tentativa de controlar uma situação que não está acontecendo, mas na verdade o pensamento catastrófico cria uma prisão para essa pessoa que vira substituto do próprio agir. O que é isso na prática? Já escutei muito isso. A pessoa pensa. Ah, eu vou fazer isso. Eu vou voltar para academia. As metas de início de ano, hein? 2026 vai começar. O que eu vou fazer esse ano? Vou para academia, vou cuidar da minha alimentação, vou fazer isso. Não, preciso regular meu sono. Não, então vou dormir cedo. E a pessoa estabelece uma série de metas. E ela fez matrícula na academia? Não. Mas ela fica pensando o que vai acontecer, se ela for, se aquilo, e aquilo outro. E a alimentação, ela vou, mas aí aquilo ali, e aí depois, e aí eu tenho uma série de planos que eu não consigo agir porque eu fico presa pensando nos planos. Eu fico presa nos pensamentos catastróficos de coisas que ainda nem aconteceram, mas que o meu corpo fala que com certeza aquilo ali vai acontecer. Então, eu tenho uma história de desamparo, eu tenho pessoas que ficam presas em ruminações mentais, muitas vezes catastróficas, e aí eu tenho um terceiro elemento que aqui é quando a gente vai ver isso acontecer com mais força, vamos colocar assim. Que é quando eu tenho uma identidade que vai ser formada ao redor da dor. Então, forma-se uma identidade da vítima, da sofredora, da que o mundo é injusto. A gente vê muito isso, e quando a gente vai comparar na nossa cultura, a gente vê esse padrão mais nas mulheres, não que os homens não tenham isso, né? Mas a gente vai ver isso mais nas mulheres. As mulheres, coitadinha, tá sentindo pena dela. As pessoas, né, de maneira geral, que foram criadas para serem pessoas boazinhas. A pessoa que é criada para ser boazinha, porque você tem que ser um bom menino, porque você tem que ser uma boa menina. Esse tipo de criação faz com que algumas emoções sejam mais aceitas que outras. Como assim? Normalmente esse padrão vai fazer com que eu aceite muito mais daquela pessoa tristeza e choro. Tá triste, tá chorando? Ela é sensível. Ela é assim mesmo. Não sei que ela é boazinha. Qualquer coisa magoa ela, que ela chora e ela fica triste. Só que existe uma emoção que deveria acontecer na nossa vida, que é a raiva, que nos ajuda a colocar limite, mas a raiva não é uma expressão aceita socialmente, muito menos uma expressão aceita socialmente vindo da mulher.
a mulher vai ser muito mais julgada e criticada por uma expressão de raiva do que o homem. Então, olha só, eu tenho uma criação para eu ser a boazinha, a pessoa que vai agradar, aquela que vai salvar todo mundo. E aí, nesse processo que tristeza e choro se tornam emoções recorrentes na minha vida, daqui a pouco eu crio uma identidade que eu sou a vítima. A autopiedade, então, ela se torna uma maneira de você expressar a dor sem que você incomode o outro. Porque o limite, a raiva, incomoda as pessoas que estão ao seu redor. Mas e a pena? E a autopiedade? Olha só, eu como consigo expressar a minha dor, tô eu chorando, tô eu sentindo pena de mim. Ninguém tem nada a ver com isso, cada um vivendo a vida deles. Nesse processo, muitas vezes em contextos de família, a gente acaba mais reforçando padrões de comportamento da pessoa ter a autopiedade dela do que a pessoa ter, por exemplo, resoluções de problemas. Então, não é incomum na nossa cultura, apesar que as pessoas não gostam muito desse perfil, mas não é incomum na nossa cultura a gente ainda preferir a pessoa que está chorando e que está triste do que uma pessoa que está tendo uma explosão de raiva. Uma vez que eu me torno vítima e aquilo se torna a minha identidade, agora tudo que eu faço vai passar por aquilo ali. Como assim? Isso vai aparecer no nosso comportamento. A pessoa quer colo, mas ela não quer solução. Ela quer ser acolhida, ela quer te contar do problema. Eu vejo isso na terapia. O paciente vem, ele chora, ele me fala do problema. Isso aqui é muito comum em pacientes mais deprimidos. Eles me contam, eles falam como a vida deles está ruim. Te dar um exemplo muito concreto. Ah, porque eu não consigo dormir, eu não estou dormindo e eu não consigo dormir. Tá bom. Vamos tentar ajustar a sua noite, né? Vamos ver como que tá o seu hábito noturno, vamos pensar um pouco como tá a sua alimentação, porque a gente sabe, ah não, mas isso não dá certo. Vamos ver como tá seu uso de tela, vamos tentar diminuir o seu uso de tela. Ah não, mas eu já tentei, eu não consigo. Não importa o que você proponha enquanto caminho, a pessoa ela já tem certeza que não vai dar certo. Tá, mas o que ela quer? Ela quer colo? Ela quer afeto, ela quer o consolo na hora da tristeza. Ela quer que você passe a mão e fale, é mesmo, né? A vida é tão difícil. Já viu roda de amigos que um fica lambendo a ferida do outro? Uma pessoa que tem muito autopiedade de si, ela normalmente disputa quando ela tá numa rodinha para saber qual desgraça é pior. Então a pessoa conta, ah não, porque semana passada eu peguei uma gripe. Ah não, mas eu peguei gripe e Covid junto. É tanta coisa para você sentir pena e dó dela, porque essa pessoa ela quer colo, mas ela não quer mudança. Ela quer colo, ela quer soluções mágicas, ela quer milagres, ela não quer mudança. Qual que é o segundo grande problema quando isso aqui vai acontecer? A pessoa passa a evitar a vida. Ela adia começar as coisas, ela marca compromissos que ela desmarca, ela não começa as coisas, quando ela começa, ela desiste, ela não termina. É muito comum na autopiedade você parar de viver, porque se tudo é difícil, se tudo eu não consigo, se tudo é muito mais, se eu sou sempre muito pequenininho, o que eu faço? Eu procrastino, deixo pra lá, eu evito compromisso, eu evito o convite que me fizeram, eu evito o almoço, eu remarco para daqui a 3 semanas. Olha só, vitimismo mais isolamento social. Então, a evitação vai jogando essa pessoa para um lugar que ela está cada vez mais sozinha. Um terceiro comportamento muito comum em autopiedade é autoabandono. Quando a pessoa está em sofrimento, ela é vítima, ah, mas está tudo ruim. Ela não tem como ela cuidar dela, ela não é capaz de fazer aquilo. O sono está bagunçado, a alimentação está bagunçada, a casa, o armário, a vida está largada. Isso mostra um grau de autoabandono que é muito presente em situações que a pessoa tem autocomiseração. Esses dias eu estava acompanhando um caso, a pessoa entrou numa situação de crise, teve uma crise de pânico e começou a ter crises de ansiedade seguidas nas semanas seguintes. E eu fui acompanhando, então, né, quer tomar remédio, quer ir para um psiquiatra ser acompanhado.
Não, 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 não quero, não quero, não quero. Quero estabilizar minha crise sem medicação. Mais difícil, mas ok. Então a gente vai precisar regular seu sono, né? Olha, você precisa se alimentar, você precisa cuidar de você, não sei o quê. Falei uma série de coisas. Passou uma semana, e aí? Não, tô em crise, tô em crise, tô em crise, tô em crise. Eu ia atender ela à noite. Tava atendendo ela à noite. Eu virei e perguntei, você comeu hoje? Ela falou, não. Eu falei, olha só, você tá numa crise de ansiedade. O seu corpo ativou todos os sistemas de alarmes de perigo. Então, a sua química cerebral está agindo como se você estivesse sendo perseguida por leões nesse momento. E aí você não come. Falei, parece simples, mas não é simples. Quando eu sento numa mesa, quando eu preciso preparar minha comida, eu sento numa mesa e eu vou comer, para eu conseguir fazer isso sem passar mal, o meu corpo precisa estar num estado de relaxamento. Eu preciso relaxar meu corpo. Se eu acordo de manhã, preparo meu café, sento na mesa, tomo meu café com calma, qual mensagem que eu acordo dando para o meu corpo? Tá tudo bem. Olha só, a gente tá aqui tranquilo, comendo, tomando esse cafezinho gostoso, comendo esse ovinho aqui para começar o dia. Eu começo dando alimento para o meu corpo e eu começo avisando para o meu corpo que ele pode relaxar, que vai ser um dia tranquilo. Mas aí você acorda, você não come, você passa o dia inteiro numa tela vendo as desgraças e o que está acontecendo pelo mundo afora. São 6 horas da noite, você não cuidou de você nem um momento hoje. Como que você não quer estar em crise? Olha só, muitas vezes a gente não sai porque a gente não está fazendo o básico, que numa situação de crise é fazer o quê? Cuidar de mim. Aí a pessoa entra em crise e ela não cuida dela. Aí ela vem para terapia muitas vezes falar que ninguém cuida dela. Mas por que você não está se dando isso? E nisso a pessoa fica presa num lugar que ela fica na dor. Só que tem uma coisa pior aqui, porque às vezes a pessoa pode entrar numa situação de desorganização que sozinha ela não consegue se organizar sozinha. Ela não está conseguindo se regular emocionalmente. Então, ela vai precisar que o outro ajude ela a fazer aquilo. Ok? Como que ela comunica isso? Ela não comunica? Ela quer que a outra pessoa, precisa adivinhar o que ela está passando e aí que o outro venha ver. Ela fica magoada porque ela foi para o trabalho ou ela foi para a faculdade, ela voltou e as pessoas viram que ela estava mal e nem perguntaram. As pessoas viram o quê? Você chorou, você teve uma crise de choro, você falou que você não estava bem, você chegou a comunicar isso. Como que as pessoas viram? A pessoa fica num padrão de comunicação que é sempre indireto. Ela não pede, ela não pode pedir. Imagina pedir, ela é boazinha, ela tem que servir e agradar todo mundo. Então ela fica insinuando. Mas o outro, muitas vezes, nem entende, às vezes nem entende, ou às vezes até entende, mas fala, a pessoa não pediu mesmo, né? Quando ela quiser, ela que peça. E nisso fortalece essa ideia da vítima, que eu não consigo, que eu não vou sair daqui. A quinta coisa que é a pior de todas. Então, olha só, como que isso vai aparecer no nosso comportamento? Pessoa que quer colo, mas ela não quer solução. Ela passa a evitar as coisas, ela passa a evitar a vida. Ela se auto-abandona, ela para de cuidar dela. Ela abandona o tratamento com o psiquiatra, ela abandona a terapia, ela abandona a academia. E ela não sabe por que as coisas não estão melhorando. Então, ela entra nisso. Ela tem uma comunicação indireta, então ela não consegue falar das suas necessidades diretamente. E a quinta coisa e última que vai acontecer é que a pessoa, ela quer ser salva. A pessoa que tem pena dela, a pessoa que tem muito autocomiseração, o sonho da vida dela é que o super-homem ou a fada madrinha aparecesse na casa dela com uma varinha e clicasse 3 vezes e tudo na vida dela mudaria. Quantas vezes eu já ouvi pessoas falando que o grande problema da vida delas é que elas estavam solteiras. Se elas estivessem casadas, a vida delas estariam boas. Aí o que elas fizeram? Elas casaram,
Aí, quando elas estavam casadas, elas falam que o melhor da vida delas é estar solteira, porque o problema da vida delas é estar casada. Enquanto o problema da minha vida for outros e não eu, significa que eu estou esperando alguém me salvar. Tem um monte de gente com depressão que não está buscando ajuda psiquiátrica, que não vai para uma terapia, porque está indo para a igreja, está esperando um milagre. Está esperando que Jesus venha, toque e fale, você está curado. Tem uns anos isso, no norte do país, uma igreja evangélica fez uma propaganda, uma época, e a propaganda era, curamos depressão em 5 minutos. Né? Quando eu vi o conselho, teve uma repercussão entre os psicólogos na época, isso. E uma das coisas que eu falei quando vieram me perguntar, eu queria que isso fosse verdade. Porque existem pessoas que são tão resistentes a tratamentos psiquiátricos para depressão, que se alguém descobrir uma máquina que uma oração vai curar alguém em 5 minutos, me avisa que eu vou ser a primeira da fila. Eu tô com uns pedidos aqui, ó, que eu adoraria que resolvessem para mim em 5 minutos, e não que eu precisasse mudar meu comportamento, mudar meus hábitos, mudar minhas conversas, mudar minhas relações, mudar minhas crenças, às vezes ter que rever os meus valores. Olha só, é muito mais fácil receber uma oração de 5 minutos e ser salvo. Eu adoraria isso, não sei você, mas acho que é até uma maluquice quem não quer isso aqui. E o ponto é, enquanto essas pessoas estão esperando ser salvas, elas estão morrendo. Olha, gente, eu falo muito pouco sobre isso, mas quando você pega dados de saúde mental entre os evangélicos, entre pastores, você tem índice alto de violência doméstica, você tem índice alto de suicídio, você tem índice alto de depressão, de burnout, mas a gente não fala sobre essas coisas. E muitas vezes no nosso estigma da busca por salvação, a gente não está tratando coisas que poderiam ser tratadas. E a gente acaba alimentando na vida das pessoas a pena dessa vida sofredora. Isso também passa muito pela nossa cultura, né? A cultura, infelizmente, cristã, a cultura religiosa, é sempre a cultura do sacrifício. A cultura capitalista também, né? Essa ideia da meritocracia, faça muito que você vai merecer e você vai vencer, sacrifique a sua noite, sacrifique a sua vida no seu trabalho para você ficar milionária e aí você vai ser feliz porque você vai poder comprar tudo que você quiser. Se isso fosse uma verdade, milionários não teriam depressão e eles têm. Milionários não tentariam suicídio e eles tentam também. Sabe por quê? Porque, na verdade, enquanto a gente fica esperando por salvação, a gente não faz o que a gente precisa para sair do ciclo, que me tira do lugar que eu tô e que eu não gosto. Como que a gente vê, né? É um ciclo que vai acontecer. Eu tenho uma situação X, que vai ser uma situação gatilho, ou a pessoa falha, ou ela se vê frustrada com alguma coisa, ou ela está vivenciando uma situação de solidão, ela se sente triste, ela tem vergonha, ela tem raiva, ela vai começar a viver essa dor emocional muito intensa, às vezes vai vir ansiedade. Quando essas emoções vêm, a pessoa entra numa autopiedade. Ah, porque eu não consigo, porque eu não sou bom, porque se eu tivesse nascido na família de fulano, se eu fosse o primogênito e não caçula, mas se eu tivesse sido caçula e não primogênito, entra-se num discurso de impotência, e você sabe o que acontece aqui? Porque aqui que é a chave do negócio. Quando eu entro no discurso da impotência, o que vai acontecer no nosso sistema nervoso central é que ele vai receber alívio. Quando a gente recebe alívio, isso vai produzir uma anestesia emocional. Então, naquele breve momento que a pessoa está numa narrativa de impotência, que ela não consegue, que ela não pode, que o outro é melhor que ela e tal, e ela está lá sentindo pena dela, isso faz com que ela se sinta um pouco menos triste. Isso faz com que ela não sinta aquela raiva que ela está sentindo. Isso faz com que a vergonha diminua. Isso acaba se tornando um padrão de reforçamento negativo aí acontecendo, né? Que o corpo vai aprender também pela repetição. De tanto o cérebro reproduzir esse ciclo, falha, tristeza e dor, sofrimento, autopiedade,
alívio, esse ciclo, o cérebro vai fazer com que ele entre numa repetição, porque ele vai entender que eu preciso anestesiar frente à dor. Então, o ciclo me protege. Ao invés de eu entrar em contato com a minha tristeza, entrar em contato com a minha vergonha, entrar em contato com a minha raiva e falar, estou triste, estou com raiva, estou com medo, estou inseguro, não sei como que vai ser, o que eu estou fazendo. E eu estou sentindo sem sentir pena de mim, e eu lido com a emoção diretamente. A partir daqui, você começa a conseguir construir um caminho para você sair disso. Enquanto você sai da dor direto para a autopiedade, você fica preso no ciclo. Você só quebra o ciclo se você conseguir separar a dor da sua narrativa. Olha só, deixa eu caminhar para o final aqui e eu quero falar um pouco como que a gente muda. Eu já me vi entrando ano e saindo em ano fazendo metas para o ano. Eu faço isso ainda, o que eu quero, o que eu quero fazer, né? Quais planos que eu tenho. Então, eu gosto de me preparar para o ano que está vindo, pensar um pouco sobre o ano que está vindo. Mas uma coisa que eu comecei a fazer de uns anos para cá é pensar quem eu quero ser, né? Quem a Adriana quer ser esse ano? Né? O que eu quero viver esse ano? E uma das coisas que muitas vezes é uma coisa que se questiona muito, porque a gente coloca a meta de ganhar mais, a gente coloca a meta de fazer viagens, a gente coloca a meta de... A gente quer que o ano seja um ano bom, mas às vezes a gente não coloca metas, a gente não olha para coisas na nossa própria identidade que precisam ser mudadas. Porque a gente fica olhando para aquilo como se aquilo fosse o caminho, mas essas coisas são muito mais consequências de caminhos que você vive do que o caminho em si. E parte disso envolve você ter um cuidado com a sua saúde mental, que seja diferenciada mesmo. E cuidar da sua saúde e da sua saúde mental vai envolver você fazer, né? Eu já falei isso em outras lives aqui, vou repetir, mas você precisa aprender a fazer uma defusão cognitiva. Quero te dar esse conselho para 2026. Comece o seu ano, né? O que você vai fazer em janeiro de 2026? Estamos nele agora. Esse ano eu vou fazer uma defusão cognitiva. Esse ano, toda vez que eu sentir uma dor e que eu sentir tristeza e que eu me sentir insegura e que eu sentir medo, eu não vou trazer essas emoções como parte da minha identidade. Quando nós somos muito fusionados às nossas emoções, a emoção se torna quem eu sou, a minha identidade. Quando acontece alguma coisa e a minha primeira resposta é: ah, meu Deus, de novo está acontecendo comigo, ai, tadinha de mim. Você está tão acostumado, você está tão identificado com a dor, que a sua dor torna quem você é. Eu escuto as pessoas falando isso. Ah, não, porque eu sou muito medrosa. Ah, não, só que é que eu sou muito raivosa. Não, eu sou muito confusa. Ah, eu sou muito insegura. Na hora que você pega uma emoção que deveria ser passageira na sua vida e você cristaliza essa emoção enquanto uma identidade, você saiu do que aconteceu comigo para eu me tornei isso. Esses dias uma pessoa estava falando para mim o quanto que ela era medrosa. Ah, porque eu sou medrosa, porque eu sou medrosa, porque eu sou medrosa, e nananã. E aí falou, ah, porque minha mãe me criou assim, aí falou mal da mãe, que a mãe tinha feito isso, a mãe tinha feito aquilo, e a mãe tinha passado medo. Eu deixei, ela falou sem parar. Quando ela deu uma pausa assim, que ela respirou, eu falei, tá, mas e agora, o que você tá fazendo em relação à sua meta? Sabe por quê? A gente ainda, enquanto você gastar mais tempo procurando os culpados dos seus problemas do que as soluções dos seus problemas, você fica no seu problema. No momento que as nossas emoções se tornam nossa identidade, tá errado. Sinto lhe informar, não sabia, não sei se alguém já te falou isso. Ah, mas não significa que eu não posso ter uma tristeza com mais frequência? Sim, até pode, mas as nossas emoções devem ser passageiras e transitórias. Passageiras e transitórias. Isso significa o quê? Que elas vão vir frente a situações, a estímulos. Então, tem dia que eu tô com raiva, tem dia que eu tô triste,
tem dia que eu tô frustrada, tem dia que eu tô confusa, no outro dia eu tô me sentindo insegura, no outro dia eu tô animada, no outro dia eu tô confiante, no outro dia eu acho que eu vou arrasar, e eu tô super segura do que eu tô fazendo. Ok, as emoções estão vindo, elas são voláteis, elas passam. Na hora que eu pego uma situação de abuso que eu vivi e eu abraço ela e eu me vejo como uma pessoa que vai ser abusada a vida inteira, você aprisionou uma emoção. E ao aprisionar a sua emoção na sua identidade, você fica literalmente congelado nela. O que você precisa fazer? Você precisa separar. O fato de eu estar triste não me faz uma pessoa triste. O fato de eu estar frustrada porque algo aconteceu que eu não queria, não faz o mundo ser um lugar que ele nunca me entrega o que eu não quero. Essa diferenciação a gente precisa aprender a fazer. Só que as pessoas às vezes não querem nem olhar para as dores. Você fala, olha só, a gente vai precisar olhar para essa dor aí. Sabe esse medo que você tem? Sabe essa dor aí que tem 20 anos que você está vivendo, que tem 10 anos que você está vivendo e que você nunca falou para ninguém? A gente vai precisar falar sobre isso. A gente vai ter que olhar para a dor para separar a dor da sua identidade, ok? A pessoa fala, de jeito nenhum. Em hipótese alguma. Porque muitas vezes a pessoa está tanto tempo fugindo da dor que a ideia de chegar diante dela sem se afogar é impensável. Diante da dor, a gente não quer encostar nela porque a gente tem medo de não sair dela. Quantas vezes o paciente já me falou, eu falo, você precisa chorar, senta e chora. A pessoa fala, não posso chorar, porque se eu chorar, eu não vou parar de chorar nunca mais. Eu vou começar a chorar e eu nunca mais vou parar de chorar. Eu sempre falo, fica tranquilo, pode acreditar em mim, você vai parar de chorar. O choro vem para regular o nosso sistema nervoso. Na hora que o seu sistema nervoso acalmar, o choro vai passar. Nem que ele termine com você dormindo naquele momento, de tão exausto que você ficou por causa daquilo ali. Nós temos medo e por isso a gente não quer nem entrar em contato com a dor. E aí, por não entrar em contato com a dor, a gente fica na autopiedade. Tadinho de mim, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, a vida é má, por que ninguém me ajudou e todo mundo ajuda fulano? Para você entrar em contato com a sua dor, vamos colocar assim, sem se afogar nela, você precisa trocar autopiedade por autocompaixão. Olha só. Autocompaixão, já até falei disso aí também ano passado. Autocompaixão envolve reconhecer a dor, validar a dor. Isso dói, é uma merda, não queria me sentir assim, não queria que a minha mãe fosse uma pessoa que tinha medo da vida inteira e agora tô eu aqui hoje, essa pessoa frágil. Não queria que a minha mãe fosse uma pessoa narcisista, não queria ter sido saco de pancada na mão dela e humilhada, invalidada. E ter entrado num casamento que eu vivi isso de novo, eu não queria. Tá doendo. Eu tô triste. Eu fui abusada. Eu fui desrespeitada. Eu fui invalidada. Não me supriram como precisava. Isso é uma merda, uma merda. Tô sentindo. Eu queria estar vivendo isso? Eu não queria estar vivendo isso. Não queria. Ou eu errei, ou eu terminei um casamento antes do tempo. Ou eu, sei lá, traí minha esposa e ela foi embora e ainda levou meus filhos tudo, eu não queria estar vivendo isso. Tá doendo. Ok, você tá vivendo? Tô, beleza. Agora, nesse exato momento que você está vivendo e que está doendo, como que você pode cuidar de você sem você se abandonar? Isso é você sair da dor, perdão, isso é você aprender a entrar em contato com a dor sem se afogar nela. Eu sinto, dói. Um dia minha esposa virou para mim e falou assim, você já teve crise de ansiedade? Falei, já. Falei, já sim. Falei, nessa sala aqui, ó. Teve um dia que eu cheguei ali na porta, depois de uma sessão de terapia, deitei no chão e eu achei que eu ia ficar sem respirar. Fiquei 20 minutos tentando saber quem ia achar meu corpo, porque eu ia morrer naquele dia, naquela hora. Ela falou, o que você fez? Eu falei, fiquei 20 minutos deitada no chão tentando respirar, chorei, não queria ter me sentido daquele jeito, não queria que aquilo tivesse acontecido na minha vida, e aí eu levantei e eu falei,
O que que eu preciso fazer agora para cuidar de mim, para eu não me abandonar? Você começa a mudar a sua vida quando você está num momento muito difícil, que você está doendo, está sofrendo emocionalmente, e você fala, não tem ninguém para cuidar de mim aqui. Ninguém vai fazer o que eu preciso fazer. Então tá, como que eu posso fazer? Como que eu posso me dar isso? Então, eu me separo da dor, ela sai da minha identidade, eu valido ela, eu me permito sentir, eu me permito chorar, eu me permito falar sobre aquilo, mas no momento que eu começo a viver aquela dor tá bom, e agora? O que eu preciso? Eu preciso tomar banho? Eu preciso comer? Eu preciso marcar mais uma terapia? Voltou a hora de ir para o psiquiatra, porque eu achei que ia dar para eu atravessar esse aqui sozinho, mas não deu para eu atravessar sozinho, então eu vou precisar de ajuda para lidar com isso. E aí, nesse momento, você se dá o que você quer. Isso significa também você conseguir, que esse é o terceiro ponto importante, você precisa conseguir melhorar a sua comunicação. Nós erramos porque nós não comunicamos diretamente as nossas necessidades. Quando uma pessoa tem muito autopiedade, a comunicação dela é sempre indireta. Ah, ele não viu. Ai, mas eu fiz uma cara que eu estava chateada, como que ele não percebeu e veio me salvar? Porque na nossa fantasia, isso é fantasia até do bebê, né? Porque o bebê ele não precisa falar para ele ser salvo. Meu querido, começou a falar, tem que falar para conseguir as coisas. Às vezes eu brinco com os meus pacientes, eu falo, qual é o seu problema? Que você não está falando. Você precisa falar? Eu estou me sentindo assim, estou me sentindo inseguro, estou com raiva, não gostei que isso aqui aconteceu, estou triste porque eu perdi tal coisa, eu preciso marcar uma outra terapia, eu preciso, fulano, que você me ajude mais em casa, eu preciso que você assuma mais coisas com as crianças. O que eu preciso? A gente precisa tomar coragem, porque, olha só, tem uma coisa que eu tenho muito clara. Esses dias uma pessoa virou para mim, tava chorando na terapia, e falou, sabe qual que é o problema? É que eu sou uma criança. Eu sou uma criança, e eu olhando e pensei, não tinha nenhuma criança na minha frente. Falei, não tem nenhuma criança aqui. Eu sou uma criança, porque eu preciso de... Eu sou um adulto que eu preciso de outras pessoas para cuidarem de mim. Eu preciso de um psiquiatra para cuidar de mim. Eu preciso de um psicólogo para cuidar de mim. Eu falei, e isso significa que você é criança? Eu falei, sabe qual que é o ponto? Quando a gente é criança, a gente precisa de um monte de gente para cuidar da gente. Aí a gente cresce com a ideia que quando a gente vai virar adulto, a gente vai cuidar da gente sozinho. Mas quando você é adulto, você descobre que é muito difícil cuidar de tudo sozinho. E aí, para você conseguir dar conta de fazer as coisas bem feitas, mais ou menos, talvez, você vai precisar de pessoas que te ajudem naquilo. Quando eu me matriculei no CrossFit e fui, é quase um experimento social, aquilo para mim e para eles, talvez. E fui pro CrossFit, eu fui porque eu entendi que eu precisava de ajuda. Eu precisava fazer um check-in, eu precisava ir para um lugar que ia ter alguém me cobrando para fazer as coisas, que eu falar, não, faz mais um, que eu tô vendo. No momento que eu faço isso, eu tô pedindo ajuda. Eu dou uma comunicação, claro. Eu mando mensagem pro meu terapeuta, eu falo, preciso de uma segunda sessão essa semana, senão eu vou matar alguém. Eu ligo e eu demando o que eu preciso. Eu falei, na verdade, não tem nada de você ser criança, você reconhecer que sozinho é difícil você cuidar de você. Eu falei, muito pelo contrário. Isso é uma coisa muito adulta, porque você tem que ter muita maturidade para você conseguir chegar à conclusão que sozinho eu vou cuidar mal de mim. Então, o que eu preciso? Eu preciso construir uma aldeia ao meu redor. Eu preciso construir uma aldeia que é um investimento na minha espiritualidade, numa religião, numa prática, que é uma aldeia que envolve os meus amigos, que eu saio, que envolve o tempo que eu gasto com a minha família, que envolve o tempo que eu gasto comigo, cuidando de mim, cuidando da minha alimentação, cuidando do meu corpo. Você precisa de uma aldeia inteira para cuidar de você. E muitas vezes a gente não consegue comunicar diretamente isso. E o que eu vejo que é um erro muito comum, principalmente quando a gente olha para casamentos,
até os mais tradicionais, casamentos héteros, a coisa tá tão demarcada quem cuida e quem recebe o cuidado, que às vezes a esposa vai falar pro marido, você precisa fazer terapia, eu não preciso de ninguém cuidando de mim, mas ela precisa gerenciar as crises emocionais, ela precisa cuidar de tudo, ela tá cuidando, só que tá tudo recaindo sobre ela. Eu saber que eu tenho muitas necessidades e que tem coisas na minha vida que eu não consigo fazer sozinho, isso é maturidade. E você conseguir comunicar isso, isso é mais maturidade ainda. Ok? Então, faça uma defusão, separe-se da sua dor. Você precisa validar a sua dor sem morrer nela, você não vai morrer nela. Comunique as suas necessidades. E a última coisa para eu encerrar aqui por hoje, tá bom? A última coisa é, tem momentos na sua vida que vai ser difícil mudar as coisas. Então, às vezes você tá num casamento que você quer sair, mas que você vê que você não consegue sair. Você não tem dinheiro para sustentar, você não consegue sair daquele casamento agora. Ou você tá num trabalho que você não gosta, né? Começando 2026, você prometendo muitas coisas, e tá lá você voltando das suas férias para um lugar que você detesta. Ouvindo aquelas conversas de novo que você não sabe mais o que você faz, porque você detesta estar ali. Sai do seu trabalho. Você é um adulto, querido. Quando a gente fica adulto, a vida fica um pouco mais complicada. Que significa o quê? Não dá para simplesmente sair. Não dá para simplesmente sair de um casamento. Muitas vezes não dá simplesmente para eu sair de um trabalho. Não dá para eu sair de uma doença, muitas vezes. Comecei o ano, tem um diagnóstico aqui e eu não consigo sair, não vou conseguir dormir. Ou às vezes eu tô lidando com um diagnóstico de uma outra pessoa na minha família. O que eu vou fazer? Ok. Nesse momento que você tá, talvez no momento que você quer mudar, a vida precisa de mudança, e a sensação que você tem é que você não consegue sair desse lugar, a gente normalmente vai para onde? Para autopiedade. A gente vai para autocomiseração. Não venha para esse lugar. Nesse momento que a pressão bater na sua cabeça, você precisa seguir a regra do 1%. Preste atenção, tá? O que é a regra do 1%? Eu faço 1%, uma microação que me leva para onde eu quero. A gente está errando muito e a gente está frustrado, entra ano e sai ano. Que a gente prometeu que a gente ia emagrecer 5 quilos e agora a gente tem que perder 10. E a gente fica frustrado, a gente briga com a gente, porque quem está controlando os nossos comportamentos são as nossas emoções. As pessoas estão controlando a agenda delas pelo humor delas. Você quer ver uma coisa? A pessoa passa a semana regrada. Come direitinho. Sexta-feira. Ai, nossa, essa semana foi muito cansativo. Tô frustrado, tô chateada com o meu chefe. Eu mereço. Aí vai pro bar, aí bebe todas. Aí passa o final de semana inteiro bebendo. Aí segunda-feira tá de ressaca. Aí não fez, aí se abandonou, aí não cuidou, aí não fez as coisas que falou que ia fazer. Aí você tá vivendo o seu dia normal, acontece uma coisa, você fica triste. Aí você quer tomar o sorvete, aí você quer comer o chocolate. Aí você quer comer um hambúrguer porque eu mereço, porque a vida é uma merda, eu preciso ter algum prazer. A gente acorda de manhã, tem que malhar. Hoje tava uma chuva aqui onde eu moro. E aí cai a chuva e você pensa, ai não, não preciso. Ai que preguiça, eu tô com frio. Ah não, eu não vou. Isso são os nossos humores controlando o nosso comportamento. Você sabe o que é humor controlar o seu comportamento? É você ter um bebê de 1 ano tomando as decisões da sua vida. Talvez a coisa realmente possa não estar muito bem como você gostaria. Quem precisa controlar a minha vida não são os meus humores. Quem precisa estar navegando no comando são os meus valores. Então, para você sair de onde você está, você precisa seguir a regra do 1% baseada nos seus valores. Quais são as microações que eu posso fazer hoje que me leva para mais perto da pessoa que eu quero ser? Que me tire desse lugar e me leve para um lugar que eu vou poder viver de uma maneira que eu acho que está mais saudável, mais condizente com o que eu quero viver e com o que eu quero ser hoje. Eu entrei aí precocemente numa menopausa, uns anos atrás, e isso ajuda você a rever a sua vida em muitos aspectos. Então foi isso que aconteceu comigo em muitos aspectos.
E nesse meio tempo, meus pais estão envelhecendo e começou a ter mais demanda de cuidados. Então, eu tô vendo lá meu pai e minha mãe envelhecendo, meu pai 10 anos mais velho que a minha mãe, com 10 anos mais de saúde que a minha mãe. Então, minha mãe parece ser mais velha que meu pai hoje. Quando eu olho para isso, né, e tô acompanhando isso, e também fiquei doente, né, nesse intervalo, precisei lidar com uma questão de saúde, eu entendi que eu precisava mudar. E eu não conseguia mudar muitas coisas. Eu só ia conseguir fazer, talvez, algumas coisas de cada vez. Mas eu decidi alterar um pouco os meus objetivos e pensar na minha vida um pouco mais sobre valores. Aonde que eu quero estar? O que eu quero construir? Como que eu quero estar daqui a 30 anos na minha vida? E uma das coisas que eu decidi, e essa é uma das minhas metas de vida, tá? Vou compartilhar aqui com vocês. Mas uma das minhas metas de vida é limpar a minha bunda até o último dia da minha vida. Então, a minha meta, resumidamente, é ter o joelho do Ney Matogrosso. Não sei se você tem visto ele dançando por aí. A minha meta é poder viver uma vida com o maior tempo de autonomia possível. Ok, é uma meta audaciosa. O que eu preciso fazer para isso? Eu preciso cuidar de mim. Eu preciso cuidar do meu sono. Eu preciso cuidar da minha alimentação. Eu preciso cuidar do meu corpo. Eu, nesse momento da minha vida, eu perco músculo só de dormir. Então, eu preciso ter treino de força na minha rotina, porque eu preciso de massa magra, porque eu fico perdendo só porque eu respiro. Como que tá a minha vida 2 anos depois que eu comecei a fazer tudo isso? Muito melhor do que estava 2 anos atrás. Mas não está onde eu preciso estar. Ah, mas o que você está fazendo? Eu estou seguindo a regra do 1%. O que eu posso fazer hoje? Hoje eu posso comer meu franguinho no almoço e tomar meu whey lá no meu lanche. Então é isso que eu vou fazer hoje. Eu estou num trabalho e eu quero sair do trabalho porque eu não aguento. O que eu posso fazer? Você pode estudar, você pode pegar um livro, você pode conversar com pessoas sobre outras possibilidades. Um tijolo por dia. Se eu te entregasse um tijolo e falar, toma, isso aqui é uma casa, você ia falar, não, isso aí não é uma casa, isso aí é um tijolo. Mas se você for construir uma grande casa de tijolos, você vai precisar de muitos tijolos, então um tijolo vai ser importante. A gente precisa sair sempre do tudo ou nada, ou eu faço tudo, ou eu faço nada, e a gente precisa aprender a dar 1%. Esses dias uma paciente minha falou, essa semana eu só consegui ir na academia uma vez. Falei, ótimo. Falei, tá ótimo. É melhor você ir uma vez do que você não ir. Então, nessa semana, você entregou 1%. Ok? Se semana que vem você conseguir entregar 1, 2, ótimo. Mas você precisa caminhar. E aí, nesse processo do você precisa caminhar, caminhe 1%. Quando você começa a fazer isso, você vai sair de um lugar que você vai se ver mais capaz de estar na sua vida. Quando você começa a fazer uma coisa e dá conta, você fala, caramba, eu dou conta. Semana passada, eu vou terminar com essa história aqui. Semana passada eu fui pro CrossFit, voltei aí no ano passado. Depois fiquei 2 meses parada, tive uma lesão no antebraço, precisei fazer fisioterapia, mas voltei. E voltei assim, meu Deus, não vou dar conta disso aqui, né? E na semana passada fui fazer um treino. E quando eu vi o treino, a primeira coisa que eu pensei, chance zero de eu conseguir fazer esse treino desse jeito. E naquele dia, para minha alegria ou não, a coach do box decidiu me seguir. Ela decidiu me seguir aquele dia e ela decidiu ficar contando as minhas atividades. Então eu contava 10, ela falava, não, tá no 7 ainda, mais 3. Chegou uma hora que eu falei, eu não vou conseguir. Teve uma hora que eu falei, eu vou parar, porque eu vou cair, eu vou desmaiar dentro desse box aqui. Eu tava assim, a sensação que eu tava indo para uma exaustão, e tudo que eu pensava eu não vou conseguir. Terminou, eu fui embora, consegui fazer o treino, fui embora. Quando eu cheguei no carro, eu vomitei. Foi a segunda vez que isso aconteceu comigo lá, vomitei, saí. Tipo assim, arrasada. Aí, conversando com a minha esposa, contei o que tinha acontecido, falei, nossa, eu não consegui. Ela falou, conseguiu sim, você só vomitou depois. Falei, pensando por esse ângulo, realmente foi, eu só vomitei depois.
Só que sabe o que é o doido dessas coisas? E o CrossFit gera muito essa sensação? É que você fala, caramba, mas não é que eu consegui? Porque à medida que você faz uma vez e você consegue, e você faz a segunda e você consegue, e você faz a terceira e você consegue, você começa a mandar um novo comando para o seu corpo que tudo bem você tentar, porque agora mudou. Agora a gente consegue. E para isso você precisa tomar coragem de você começar coisas que você não gosta, começar coisas que você é ruim, começar coisa que você vai fazer de um jeito lá que você nem tem certeza, mas que você vai fazer. Tem dia que você vai ser excelente, tem dia que você vai ser péssimo, mas seguindo a regra 1% todo dia, você vai construindo um caminho em direção a uma vida que faz mais sentido para você. Nós estamos começando 2026. Não espere o carnaval para começar a sua vida. Hoje eu estava até pensando, eu falei, nossa, meu ano foi tão, terminou e começou, que eu fiquei pensando hoje, eu falei, nossa, nem parece que eu comecei um ano, né? Normalmente janeiro começa aquele ano lento, e eu comecei um ano frenético, que eu tô praticamente sem horário na minha agenda, e de coisa acontecendo, e aconteça a sua vida, faça a sua vida acontecer agora. Não espere o carnaval para começar a sua vida. Comece hoje, comece amanhã, comece descendo com o seu cachorro, andando 5 minutos com ele, comece regulando o seu horário de sono, desligando aí um pouquinho antes o celular antes de você dormir. Para de alimentar os seus medos e as suas tristezas e comece a alimentar as suas possibilidades de mudança. Tem uma frase, eu quero terminar com ela mesmo, agora de verdade, que fala o seguinte: o melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos atrás. E o segundo melhor momento é hoje. O melhor momento para você ter mudado de trabalho talvez tenha sido 20 anos atrás. O melhor momento para você ter escolhido uma carreira tenha sido há 25 anos atrás, numa graduação que você escolheu uma e você deveria ter ido para outra. Talvez o melhor momento para resolver a sua vida, para você sair desse casamento, teria sido há 10 anos atrás e não agora. Talvez o melhor momento para você começar um curso que você gosta, que vai fazer sentido, ou o melhor momento para você talvez começar a cuidar do seu corpo, foi há 20 anos atrás, eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Mas o segundo melhor momento é hoje. O primeiro melhor momento você já perdeu. Não perca o segundo, sabe por quê? Porque daqui a 20 anos você vai ter desejado ter começado em janeiro de 2026.